Olá, amigos, como você tá? Mais uma vez estamos aqui para poder contar histórias. Histórias ou histórias, depende de que ângulo que você queira ver. Você pode ver como uma verdade ou você pode ver como uma criação. Mas enfim, hoje eu estava aqui vendo o livro que já li ele há tanto tempo já sobre dar e receber de Adam Grant, na página especificamente da página 200 em diante, né, mais para o final. E, e eu li e falei, nossa, não lembro de nada disso que eu já li. E eu falei, nossa, o que quer dizer tudo isso aqui que eu não estou entendendo nada, né? Embora continue não entendendo muita coisa. Mas aqui fala uma coisa muito interessante. É, ele fala que as pessoas que têm sensos comuns ou que têm algo em comum, elas são mais atraídas umas com as outras. E elas acabam se unindo quando elas têm algo em comum, aquilo que as pessoas falam assim, meu santo bateu com o dele. Mas eu não gosto dessa palavra, meu santo bateu com o dele, porque embora somos santos, que Deus nos chama de santos, mas é, não é nesse sentido que eu quero falar, porque na verdade só nascemos para ser santos, mas todos pecamos, né? Então essa é uma outra história, mas quando fala assim que aquilo que é o meu espírito bateu com o espírito de alguém, então daí fala assim, nossa, a vida é aquela aquela pessoa é muito legal, ela pensa como eu, ela faz umas coisas que eu gosto, nós duas gostamos de falar, de conversar. Você não tem amigos, pessoas que são mais chegados do que irmãos, que você tem prazer de falar, de conversar e tal? Mas também tem o que? A outra parte que é o ser diferente. Então, como é que o ser igual e o ser diferente se contrapõem e ao mesmo tempo se agregam e ao mesmo tempo eles faz parte desta coerção onde existe um grupo de pessoas que tentam se reunir para fazer algo, para poder fazerem criar coisas ou ao mesmo tempo trabalhar numa uma coisa específica de algo em comum, mas com pessoas diferentes. Agora, quando é amigos, geralmente amigos, a gente sempre tem mais coisas em comum, coisas comuns do que coisas diferentes. E eu vou até ler aqui o resumo, a síntese deste assunto que eu estou falando para você, que eu estou só mencionando, não estou tentando convencer nem explicar nada, mas assim, só para a gente conversar um pouquinho sobre uma coisa assim bem interessante que envolve todos nós. Então, essa psicóloga, Marilyn Breuer, ela desenvolveu uma teoria sobre a influência. Por um lado, nós queremos nos encaixar. Quando ela diz isso, principalmente quando você tem uma tenra idade, que você vai na escola, ano letivo que começa, a classe, alunos novos, amigos que se foram, pessoas que mudaram do bairro e tal, então você vai lá na expectativa da primeira aula da escola e saber quem são os amigos que você vai rever e aqueles que você não vai mais vê-los e outros que vão guardar passagens e outros que vão ser esquecidos para sempre. Então, essa psicóloga Mary, então ela fala do que? Dessa conexão que a gente tem. Nós temos conexões com pessoas assim que ela nos atrai, nós queremos pertencer àquele grupo, aquelas pessoas e tudo mais, somos atraídos. E daí o que nós fazemos? Muitas vezes nós, principalmente quando é criança, mais ainda do que o adulto, se esforça para ser igual ao grupo. Você já prestou atenção àqueles grupos assim, tinha uma amiga minha que uma certa vez eu fui com ela, foi uma parte muito triste até que nós fomos no cemitério buscar, tentar resgatar. Na verdade, não foi nem buscar, porque a gente não conseguiu trazê-lo. Mas nós fomos lá para resgatar, tentar resgatar um menino que ele estava com uma gangue de amigos que estavam morando no cemitério.
E, e a gente sabe que existe aqueles grupos góticos que eles pintam de preto, usam roupas, botas pretas, tudo, e eles são adeptos da noite e gostam muito das coisas relacionadas com o cemitério. E então as pessoas vão para ela se sentir inclusa naquele grupo, ela vai, se veste igual, começa a falar igual a turma, mesma linguagem, os mesmos criatividade de linguagem peculiar que eles têm. E, enfim, daí aquele grupo no cemitério lá, eles tinham muita coisa em comum, que todos eles, assim, eu que tenho repúdio por cemitério, se eu pudesse nunca eu iria no cemitério, nem no dia de finados eu não gosto de ir, então isso seria muito difícil para mim pertencer a um grupo desse. Mas quando existe essa motivação por alguma coisa que a pessoa é atraída por pertencer a um grupo, então ela vai se esforçar para quê? Parecer-se com o grupo, estar igual ao grupo, falar a linguagem, vestir igual e ainda um vocabulário. Eles têm um vocabulários próprios, específicos, que a gente nem entende certas palavras, porque eles criam até um dialético, palavras criadas por eles mesmos. Só que quando você fala nisso, né, que é uma coisa assim, parece comum, parece que as pessoas buscam isso, todos eles querem estar pertencendo a um grupo, só que o primeiro momento é certo, é fato, mas vem o segundo momento. No segundo momento, daí às vezes há atritos até naqueles grupos que se assemelham, que gostam das mesmas coisas, e às vezes há atrito lá, por quê? Há pessoas que mesmo elas estando pertencendo ao grupo, daí chega um momento que ela não percebe que ela começa o quê? Querer chamar a atenção. Um delas quer ser o líder, o outro também, por sua vez, também acha que deveria também liderar, e outro que acha que deveria chamar a atenção. Daí, e cada um com a sua peculiaridade, mesmo sendo num grupo em comum, eles têm o quê? O desejo da singularidade. Então, quer ver? Eu vou ler o jeito que está aqui no livro para ver se você entende o que essa Marilyn fala. Então, a teoria dela diz sobre este encaixar-se, quer dizer, buscamos conexão, coesão, comunidade de pertencimento, inclusão e associação com outros. Por outro lado, queremos o quê? Sobressair. Então, é, olha que como o ser humano é complexo, olha como que nós somos assim complexos, ao mesmo tempo que nós queremos todos os prazeres do mundo, quando nós também conhecemos a Deus e daí nós começamos a querer outras coisas, daí a gente vai querer ser o que essa pessoa que chama a atenção de Deus e quer andar segundo os conceitos de Deus e ao mesmo tempo, se a gente estiver incluso num outro grupo lá fora, a gente vai fazer coisas opostas. Daí já compliquei um pouquinho mais para você entender. Mas quando a gente olha para como nós fomos criados, como que nós nascemos, o que somos, daí então existe o quê? A necessidade de aprovação, que é o que busca este pertencimento. E você vai e pertence a este grupo, a uma etnia, a uma cidade ou a um lugar que tem coisas ali que você atrai, que tem tudo a ver com você. E de repente você está incluso nesse grupo, associado a ele, mas de repente quando você começa a olhar para si mesmo, você busca essa singularidade que é a diferenciação e a individualidade e que começa a navegar no mundo social entre dois impulsos que às vezes entram em conflito. Quanto mais intensa for a nossa associação com o grupo, maior será o risco de perdermos o senso de singularidade. E quanto mais trabalhamos para nos diferenciarmos dos outros, maior será o risco de perdermos o senso de pertencimento. Eu só quero resumir, reduzir agora
para fechar este áudio aqui agora, que todos nós nascemos, a Bíblia diz que nós temos o quê? A imagem e semelhança de Deus. Quando você cede, se rende a esta, fala assim, mas como? Eu não sou Deus, eu não tenho poder para fazer o que Deus poderia fazer, que a gente ouve falar que Deus é o dono de todas as coisas, então eu não sou Deus. Daí quando você se recusa a conhecer que você é imagem e semelhança de Deus, quando você entende que a imagem e semelhança de Deus é não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se há alguma coisa boa em mim, se há algum louvor, se há alguma coisa, é porque Deus está em mim. Agora, quando eu me recuso a, a esta ideologia que você chamaria de ideologia e eu chamo conhecendo o porquê veio, de onde você veio, que é a sua origem, quando você recusa essa origem e que você procura satisfazer e se incluir em qualquer meio de outros meios, então você vai o quê? Você vai se chocar, porque lá onde você achou que você seria feliz, porque você fez tudo para pertencer àquele grupo, ficar igual, e de repente você começou o quê? Não mais querer ser igual, você começou a sentir que você queria o quê? Ser notado, é, ser o ser, sua própria existência, chamando você à existência, que como se você estivesse morrendo, uma sensação de que você não é nada se você não for notado, se você não tiver voz, se você... E daí começa a gerar conflitos dentro das próprias comunidades, próprias gangues, próprios grupos, sei lá como chamaria tudo isso. E eu quero te falar que este pertencimento, que é aonde é a sua origem, de onde você veio, quando você fica querendo ser igual a todo mundo e começa a se submeter a uma etnia e você faz tudo, muda de vida, muda o cabelo, muda a cor, faz coisas para ficar igualzinho a todo mundo daquele grupo, daí você chega no momento que você não sente a alegria, prazer mais de estar dentro deste grupo. E daí você fica querendo usar drogas ou outras coisas, tudo para poder preencher a alegria, aquilo que lhe falta, e na verdade está faltando o quê? A sua origem, o pertencimento. Qual é a sua origem? Para onde você está indo? De onde você veio? Então, quando você entende que ao mesmo tempo, nós queremos ser comuns, iguais a todo mundo. Quando somos comuns e se sentimos comuns e somos aceitos, daí nós não queremos mais, queremos o quê? Ser único, querer que reconheça que eu sou alguém importante. E quando eu entendo que eu paro de me esforçar para me querer ser igual aos outros e eu entendo assim, não, Deus me fez única. Eu tenho uma única digital, uma única identidade. Eu sou personalíssima. Eu tenho uma identidade que não é igual de ninguém. O meu DNA não é igual de ninguém. Eu sou parcela única dessa criação que Deus fez. Então, eu sei a minha origem, para onde eu vou. Então, quando eu entendo que eu sou exclusividade de Deus, que Deus nos fez com o único propósito do que de ser chamados filhos de Deus. E mais que filhos, herdeiro de Deus, herdeiro de todas as coisas que Ele tem, todos esses universos, toda essa galáxia que Ele vai mostrar quando for a viagem que Ele for levar aqueles que subirem no céu com Cristo, vão viajar e conhecer o que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro. Então, quando você entende e aceita isso, daí você passa a entender que o importante é você ser único, exclusividade de Deus.
e que eu tenho uma origem, sei para onde vou, e o meu pertencimento não é o grupo. Esse pertencimento que te fez acolher e entrar no grupo é o que é aquilo que você precisa estar conectado com a fonte de onde você veio. Se você entender que você precisa estar ligado, assim como um cabo de energia liga na tomada certa, se ligar na tomada errada, se ligar alguma coisa de 220 na 110, ele não vai funcionar. E se o 110 ligar na tomada 220, vai explodir. É isso que acontece quando nós não entendemos o sentido de origem, quem somos, a que, aonde pertencemos, para onde vamos. Eu não estou só neste universo, eu não sou só deste mundo pequeno aqui. Eu tenho uma vida, depois que acabar aqui, eu tenho uma vida ainda que Deus nos escolheu para irmos com Ele, para fazer essa viagem, para conhecer todas as galáxias, todas aquelas cores, tudo aquilo que são os mistérios que a gente não tem conhecimento aqui. Eu te convido hoje você a aceitar esse Deus, aceitar essa origem, aceitar de onde você veio e que ninguém consegue fazer alguém igual a você, mas você tem uma origem, você sabe que Deus está te chamando para que você volte a esta origem. Aceita Jesus, fala: Deus, eu aceito como Deus me criou, porque todos os lugares que eu procurei me satisfazer, me integrar a alguém, a um grupo, nunca deu certo. Mas agora, se é verdade isso, que tu tens tudo aquilo que eu preciso para ser feliz, eu quero me integrar e entregar a ti. Fica comigo, Deus. Eu quero sentir todas essas coisas que eu não entendo sobre esse pertencimento, sobre aquilo que é o procurar incessantemente a um lugar onde possa ser notado e ao mesmo tempo ser igual, e eu não tenho encontrado Deus. Hoje Deus está falando com você, que fala tudo isso para si mesmo, que você não se encontrou ainda. Deus está procurando por você, para você ser feliz, ter uma plenitude. Felicidade não é aquilo que o mundo possa dar, mas é a felicidade com Deus, é maior, transcende ao entendimento natural seu. E para você entender isso, basta você hoje falar com este Deus. E peça para Ele te esclarecer tudo isso que você está procurando, que Ele vai te dar. Quando você se rende a querer conhecer esse Deus, a primeira coisa que vai acontecer com você, você vai sentir uma paz que excede todo entendimento, guarda o seu coração em nós.